Olá, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de processo penal de hoje. E nessa aula eu gostaria de iniciar com o tema do inquérito policial, que é uma das temáticas mais fascinantes do processo penal. E eu preparei aqui para vocês um roteiro que eu vou compartilhar. Geralmente em sala de aula eu não acabo fazendo isso, não é? Até porque fica uma aula mais dialogada. Mas aqui, até porque estamos na frente de uma tela, então eu preparei um roteiro para que vocês possam acompanhar um pouco melhor e garantir talvez aí um pouco mais de concentração, né? Com o desenrolar da disciplina. Então, por favor, deixa eu ver se eu consigo fazê-lo. Professor, Pois não? antes de começar a aula realmente, eu fiquei com uma dúvida. Eu vi que o senhor disponibilizou vários vídeos no Moodle. Perfeito. Aqueles vídeos são do semestre passado, certo? Isso, exatamente. Tá. E a aula da semana passada que o senhor lecionou para o noturno, o senhor ainda não disponibilizou? Não, mas é que semana passada nós fizemos a apresentação do plano de ensino. Então, nós não fizemos gravação daquelas aulas, nem pela manhã, nem pela noite. Então, as gravações, elas começam hoje, efetivamente. Ah, tá certo. Tá bom. Ok? Obrigada. Professor, eu só tenho também uma dúvida sobre essa questão de vídeo. A aula que foi gravada é a mesma aula que o senhor vai dar agora, ou não? Hoje nós começamos as gravações, então nós vamos iniciar o inquérito policial e vamos fazer a gravação. Essa gravação será disponibilizada e vocês poderão acessá-la a qualquer momento também depois. Começa tudo hoje. Não, mas aquela que você colocou no Moodle, então é a mesma coisa que a gente vai fazer agora? No Moodle, nós temos vídeos de teoria geral do processo penal que independem ali de ter sido feito no semestre passado. Então, vocês podem consultar todos aqueles vídeos. E existem aulas que são do semestre passado. Vocês podem consultar também aquelas aulas, perfeito? Com leves alterações, com algumas reconstruções, elas serão basicamente muito semelhantes às que nós ministraremos aqui para vocês, com as características que cada aula tem, não é? De perguntas, de modificações legislativas pontuais, embora de lá para cá nós não tenhamos tido quase nada de modificação no processo penal. Tá? Respondi? É que eu só estava com dúvida se precisava ver aquela aula e essa também, para entender a matéria. Fique à vontade, não é? Mas, fique à vontade. Eu disponibilizo aquele material exatamente como um material de apoio, né? Então você pode consultar também aquele material. Né? Eu indicaria que pelo menos vocês tivessem a oportunidade de assistir os vídeos de teoria do processo penal, né? Que são os vídeos de introdução, que são os vídeos ligados aos princípios, né? Porque ali é uma disciplina que vocês terão através dos vídeos, né? As aulas, eu diria que seria interessante vocês assistirem por aqui. Agora, eventualmente, você não pode assistir uma aula por algum motivo, essa aqui será disponibilizada e você ainda tem a do semestre passado, que pode ter alguns elementos ali a mais para o seu aprendizado, não tem problema nenhum. Obrigada. Entendi. Nada. Prof, posso fazer uma pergunta bem rapidinho? Pois não. Quanto à possibilidade de a gente assistir os encontros síncronos do noturno também, para quem prefere assistir ao vivo, já tirar dúvida? Essa é uma questão que nós falamos na aula passada, né? Isso. Já está disponibilizado lá, né? O link no Moodle para que vocês possam acessar a aula noturna. Tá bom, obrigada, professor. Nada, imagina. Então, agora eu vou compartilhar. Vocês veem?
Só me digam, porque eu não estou, quando eu compartilho, eu não os vejo mais. Sim, estamos vendo. Bem, né? Perfeito, perfeito. Então, como eu dizia para vocês, eu gostaria de hoje dar início à temática do inquérito policial. E para falar dessa temática, nós vamos começar a falar de uma modificação legislativa muito importante que aconteceu com o pacote anticrime, a lei número 13.964 de 2019, que foi a inserção no sistema jurídico brasileiro do juiz das garantias. Essa é uma novidade, né? Vocês não conhecem o juiz das garantias de outros ramos do direito, por exemplo, do processo civil ou do processo do trabalho. O juiz das garantias é um instituto criado dentro do processo penal e para o processo penal. Vejam, o juiz das garantias, ele está sendo debatido, a sua implementação, já há algum tempo na legislação brasileira. Nós podemos aí, colocamos como um marco histórico desse debate o ano de 2009, que é quando o então presidente, senador José Sarney, né, presidente do Senado, ele inicia o debate da construção de um anteprojeto de um novo CPP, e que à época foi uma comissão estabelecida de juristas, que foi comandada, que foi presidida pelo então ministro do STJ, Hamilton Carvalho, e que contou aí com a participação de importantes nomes do processo penal brasileiro. Nós tínhamos nessa comissão, por exemplo, o Eugênio Pacelli de Oliveira, nós tínhamos aí também o professor da Universidade Federal do Paraná, o Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, ou seja, nós tínhamos ali alguns juristas brasileiros muito renomados e também ligados principalmente ao garantismo jurídico. E esses juristas propuseram já naquela época o estabelecimento do juiz das garantias. E por quê? Vocês verão nos vídeos que eu disponibilizei para vocês que hoje os professores de processo penal mais atualizados, mais recentes no Brasil, consideram que o processo penal brasileiro ele ainda é preponderantemente inquisitorial. Né? Vocês verão lá que nos vídeos, né, eu disponibilizei para vocês, existem dois grandes modelos de processo penal. Um processo penal de modelo acusatório, e um modelo de processo penal de tipo inquisitório. Nós, hoje, não fazemos mais uma separação desses modelos apenas pela separação entre juiz e promotor, entre aquele que julga e aquele que acusa. Não é? Porque essa diferença subjetiva, ela não é suficiente para explicar o sistema processual penal. Nós dizemos que sistemas processuais penais acusatórios, eles são sistemas onde há uma completa separação funcional, essa é a palavra, funcional entre as funções de quem acusa e de quem julga, de modo que o juiz ele não tenha qualquer poder de manipulação probatória. A manipulação probatória, ela deve ser uma atividade das partes, principalmente do Ministério Público, visto que, pelo estado de inocência, pelo princípio de estado de inocência, que é constitucional, nós estamos em estado existencial de inocência. E para nos tirar desse estado existencial de inocência, é necessário que advenha, naturalmente, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Daí que o ônus probatório, no processo penal, ele seja distribuído de forma muito desigualitária. Não é como no processo civil, que cada parte tem ali o dever de provar aquilo que alega. Não, no processo penal não é assim. No processo penal, há o estado de inocência que milita a favor do acusado e há toda a carga probatória ao lado daquele que acusa, seja o Ministério Público na ação penal pública, seja do querelante na ação penal privada. Não é? Então, vejam, quem deve exercer atividade probatória, funcionalmente falando, é o Ministério Público. E o acusado, através do seu defensor,
para, porventura, demonstrar, se ele tiver a prova, a sua inocência. O juiz, num sistema acusatório, não pode manipular a prova. Imaginem vocês uma redoma de vidro, onde o juiz estivesse inserido dentro dela. Não é? O juiz, ele, por estar numa redoma de vidro, ele pode ver tudo o que acontece do lado de fora. Mas ele não pode tocar a prova, ele não pode manipulá-la. A redoma de vidro o impede. Ele é apenas um observador. Ele é um observador. Nos filmes norte-americanos, vocês podem reparar, principalmente filmes de júri, que o juiz sequer convoca a entrada de uma testemunha na sala de audiência, papel que é realizado pelas partes. É a parte que chama para dentro da sala de audiência uma testemunha. Por quê? Porque eles levam muito a sério essa questão da separação de funções. O juiz, ele apenas assiste, ele é um espectador, ele está assistindo um jogo que se opera entre as partes. E ele deve intervir apenas para o controle de algumas questões administrativas, para a boa realização de uma audiência, talvez ali para controlar algum tumulto ou alguma modificação do procedimento. Mas tudo que for questão probatória deve ser realizado pelas partes. Então, dizemos que no processo acusatório, o juiz, ele está totalmente fora das provas, ele está totalmente isolado das provas e as atividades probatórias são realizadas pelas partes. No processo inquisitório, nós temos aí uma diferença fundamental, porque essa gestão probatória, que no acusatório é dado às partes, no inquisitorial é dado preponderantemente ao magistrado. O juiz tem ampla possibilidade de manipular provas. É como se nós tirássemos essa redoma de vidro e permitíssemos que o juiz não apenas observasse a prova, que agora ele pudesse também manipular essa prova. De modo que o juiz pode determinar a oitiva de testemunhas, de modo que o juiz pode determinar a realização de uma perícia, de modo que o juiz pode determinar a juntada de um documento aos autos. E isso, muitas vezes, como acontece no processo penal brasileiro, de uma maneira mais livre do que as próprias partes. Porque as partes, no processo penal, elas têm prazos e limites para a produção probatória. E o juiz, ele não tem prazos nem limites para produzir provas. Por exemplo, no procedimento ordinário, as partes, acusador e defensor, podem arrolar até 8 testemunhas no procedimento ordinário. O juiz, se ele quiser ouvir 15, 20, 30 testemunhas, ele pode fazê-lo. Não é? Ele pode, inclusive, reabrir a instrução probatória para ouvi-las, portanto, mesmo que ela estivesse encerrada. Ele tem esse poder. Portanto, nós dizemos que no processo inquisitorial há uma confusão. Há uma confusão das funções, dos papéis das partes. Nós queremos, no Brasil, estabelecer um processo acusatório? Queremos. E não queremos por um ato de vontade. Queremos porque a Constituição de 88, ela indicou que o caminho do processo penal brasileiro deveria ser o processo penal acusatório. Mas, de lá para cá, pouco foi feito para que esse sistema acusatório fosse implementado. Então, nós ainda temos uma carga muito forte no processo penal brasileiro de poderes probatórios delegados ao juiz. O juiz das garantias foi uma tentativa iniciada com o anteprojeto do novo CPP, que tramita no Senado, de começar a mudar essa situação. E como? Com uma ideia básica. A ideia de que se nós queremos separar o juiz da atividade de produção probatória, o juiz deve ser apenas observador das provas, não produtor de provas, a primeira questão seria proibir que o juiz que atua no inquérito policial atue também na ação penal. Como vocês sabem, no nosso modelo, o juiz que conhece do inquérito policial, que despacha no inquérito policial, que despacha no auto de prisão em flagrante delito, que determina prisões,
que determina medidas cautelares na fase pré-processual, na fase do inquérito. A princípio, ele não está impedido de também atuar na ação penal. Mas vejam, esse magistrado que atuou no inquérito policial, ele inevitavelmente produz provas, porque uma das suas funções é essa. E, naturalmente, ele ficará psicologicamente vinculado a essa produção probatória, ou seja, viciado pela prova produzida no inquérito policial. De modo que, na ação penal, é muito difícil que nós digamos que ele é um sujeito imparcial para analisar provas que ele mesmo produziu. Vejam, exatamente por faltar essa separação funcional. O juiz das garantias, ele parte do pressuposto que o juiz, nós precisamos de um juiz que atue no inquérito, mas precisamos de um juiz que atue no inquérito para garantir a legalidade dos atos do inquérito policial e salvaguardar os direitos fundamentais do acusado, do investigado. Vejam. E que este magistrado, como inevitavelmente terá contato com as provas produzidas no inquérito policial, e vejam, um inquérito policial não é um instrumento para produzir provas de inocência, ele sempre procura produzir provas de culpabilidade. Pode chegar a considerar, inclusive, né, pode talvez aí faltar provas, mas a finalidade do inquérito policial sempre é produzir provas de culpabilidade. De modo que, então nós teríamos um juiz das garantias, que atua no inquérito policial, cuja competência cessa ao final do inquérito policial. De modo que, iniciada a ação penal, o juiz que atuará na ação penal não é o mesmo juiz que atuou no inquérito. Este novo juiz, um juiz de instrução, ele é um juiz que não tomou conhecimento daquelas provas e nós partimos do pressuposto que ele não estaria viciado por elas. Ele não teria uma pré-compreensão formada a partir daquelas provas por não ter participado delas e poder, com isso, inclusive, fazer um controle de legalidade e de força probatória das provas que foram produzidas pelo juiz anterior. Então, nós partimos do pressuposto que quanto mais segmentado for o procedimento, mais nós podemos garantir uma imparcialidade de modelo objetivo. Vejam que, por exemplo, nós podemos encontrar na Espanha um modelo, não é, onde atua um juiz das garantias, num primeiro momento, no inquérito policial, na Itália, tá, eu troquei. Um juiz das garantias que atuaria no inquérito policial, um juiz de instrução que realiza os atos procedimentais da ação penal, e, ao fim, para julgar o caso, uma junta de juízes que avalia a legalidade e a força probatória daquilo que foi produzido no inquérito, daquilo que foi produzido durante o procedimento da ação penal e, por fim, prolata uma sentença. Ou seja, uma segmentação, de modo que acaba aquilo que nós chamamos de identidade física do juiz. A identidade física do juiz, que seria o mesmo juiz que analisou o inquérito, que analisou a ação, ele julga ao final, ela seria segmentada de forma a garantir que um magistrado não fosse contaminado com as provas que foram produzidas pelo anterior. É uma segmentação muito interessante e o juiz das garantias, ele é uma primeira tentativa, tá? Uma primeira tentativa, como eu coloco aqui, eu acho que vocês estão vendo ainda o nosso roteiro, né? Uma primeira tentativa de estabelecer o sistema acusatório no Brasil, conforme determina a Constituição. Não é garantia de justiça, mas é uma tentativa de estabelecer a imparcialidade. Como vocês viram, inclusive semana passada foi bastante divulgado, já havia sido divulgado há um ano atrás pelo Intercept, né, quando esse site jornalístico acabou divulgando as conversas entre procuradores da República e juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, algumas combinações, né, que eram realizadas entre o julgador e entre os acusadores, demonstrando ali uma total falta de imparcialidade
naquilo que tange a uma separação funcional, como nós queremos, entre aquele que julga e aquele que acusa. E essa semana voltou esse debate, porque o próprio judiciário abriu esses arquivos e eles se tornaram públicos, e realmente não era apenas uma invenção do Intercept, né? Muito pelo contrário, essas combinações existiam. Infelizmente, meus caros e minhas caras, essa não é uma realidade isolada no processo penal brasileiro. Essas combinações, elas podem acontecer, né? Algumas vezes, alguns contatos mais íntimos entre juízes e procuradores, entre promotores, o que torna o processo penal bastante difícil de ser controlado em termos de imparcialidade. E o juiz das garantias, ele era essa tentativa, né? Tentativa essa que foi estabelecida no pacote anticrime e inserida no processo penal brasileiro. Depois eu gostaria que vocês fizessem uma leitura dos artigos 3B, 3C e 3D do Código de Processo Penal, fica como tarefa de casa, para que vocês possam ir lá, o que é o juiz das garantias, né? É exatamente o que eu estou aqui mencionando, tá? Procedimentos para proibir o juiz que atua no inquérito policial de atuar na ação penal. Uma medida que os teóricos do processo penal brasileiro consideram extremamente progressista e extremamente, digamos, costurada com a Constituição de 88. No entanto, o juiz das garantias, que foi estabelecido em dezembro de 2019, já em janeiro de 2020, foi suspenso pelo então ministro Luiz Fux, né? Ele proferiu uma liminar em medida cautelar, né, na ação direta de inconstitucionalidade 6.298 do Distrito Federal, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Essa ação está tramitando e, então, no bojo desta ação direta de inconstitucionalidade, ele suspendeu a implementação do juiz das garantias. Depois ele assumiu a presidência do Supremo e no dia 10 de setembro de 2020, ele liberou o processo para inclusão em pauta, mas com o intuito de não perder a relatoria para o Dias Toffoli, não é? Já que então ele assumia a presidência do Supremo. Há 4 dias atrás, hoje é dia 8, no dia 4 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes acabou indeferindo um habeas corpus impetrado pelo IGP, Instituto de Garantias Penais, que alegava constrangimento ilegal na demora de análise no caso no Supremo. Portanto, o juiz das garantias, embora seja uma medida bastante salutar, ele não está vigorando no Brasil hoje, tá? Claro, está no Código de Processo Penal, mas nós ainda temos aí uma pendência de manifestação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. Eu gostaria, inclusive, de disponibilizar para vocês alguns materiais a respeito dessa questão. Deixe-me ver aqui, primeiramente, sobre essa questão da identidade física do juiz, eu já coloquei para vocês disponível lá no Moodle, um artigo que eu escrevi a respeito dessa necessária separação entre juiz que atua no inquérito, juiz que atua na ação penal, juiz que julga, enfim, que sentencia o caso concreto. Esse é um artigo que pode esclarecer bastante para vocês a respeito dessas separações e da tentativa de estabelecermos uma imparcialidade de modelo objetivo no Brasil. Gostaria de disponibilizar para vocês. Deixa-me ver. Gostaria de disponibilizar para vocês também o acórdão da medida cautelar, onde o ministro Luiz Fux acabou suspendendo o juiz das garantias. Uma boa leitura para vocês, para que vocês vejam os argumentos que foram ali utilizados e concordem ou discordem deles. E agora, enfim, também o acórdão do indeferimento do habeas corpus julgado há 4 dias atrás pelo ministro Alexandre de Moraes.
né? Com essas leituras, vocês terão aí um bom panorama a respeito da situação do juiz das garantias no Brasil, né? Portanto, uma temática de uma importância bastante salutar e que precede qualquer estudo a respeito do inquérito policial no Brasil na atual circunstância, exatamente porque nós consideramos que a implementação do juiz das garantias é uma inovação bastante revolucionária no inquérito policial. Transforma todo o inquérito policial exatamente porque cria uma figura judicial que deve atuar especificamente durante o inquérito policial, na coleta de provas, no controle de legalidade dos atos realizados, atuando como um garantidor de direitos fundamentais para o investigado. Perfeito? Bom, superada essa questão do juiz das garantias, portanto, eu os convido naturalmente a fazer uma leitura posteriormente do artigo 3º do Código de Processo Penal e se aprofundarem um pouco mais nessa questão. Nós vamos falar um pouco a respeito da própria segurança pública no Brasil, segurança pública na Constituição de 88. Meus caros e minhas caras, essa é uma temática que é muito cara ao povo brasileiro. Professor, eu estou com uma dúvida sobre a questão sobre uma questão, eu posso perguntar agora? Por favor. Quando o CRIE tiver esse garantidor, aí vai ter o contraditório e ampla defesa no inquérito policial, ou ainda vai considerar as provas criadas no inquérito policial como não tendo o contraditório e ampla defesa? Ana, veja só, nós vamos falar a respeito disso um pouquinho. O inquérito policial, a característica dele é a inquisitoriedade. A inquisitoriedade, ela exclui a ampla defesa e o contraditório, tá? Portanto, mesmo com o estabelecimento do juiz das garantias, não se estabelece contraditório e ampla defesa no inquérito. Se nós estabelecêssemos o contraditório e a ampla defesa no inquérito, ele deixaria de ser inquérito, ele passaria a ser um procedimento judicial, tá? No sentido próprio do termo. Então, nós fazemos aí essa separação, tá? Já houve um debate bastante aprofundado, existem pessoas que defendem que o inquérito policial deveria ser regido pelo contraditório e pela ampla defesa. Eu entendo perfeitamente que quem defende isso defende aí uma maior garantia do processo penal, e eu também sou um garantista, mas inquérito policial, contraditório e ampla defesa não combinam, tá? São situações totalmente diferentes. Então, o juiz das garantias não é para estabelecer contraditório e ampla defesa no inquérito, mas apenas para fazer controle de legalidade. Você verá, perceberá um pouco mais o que eu estou falando a partir do momento em que eu fizer ali a leitura e falar um pouco a respeito das características do inquérito. Aí você vai ver que não combina realmente, tá? Ok? Entendi, obrigada. Nada, imagina. Bom, eu ia dizendo, portanto, que a questão da segurança pública ela é muito presente no Brasil, né? Não é novidade para ninguém que nós somos um país bastante violento, né? Infelizmente, um país de capitalismo tardio, onde as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, o racismo, a xenofobia, as questões de gênero, de classe, de raça, elas pesam demais no Brasil, de modo que nós sabemos aí como elas impactam num sistema de profunda violência no Brasil, né? Violência essa que acaba vitimando setores fortes da sociedade, inclusive, e que nos preocupa demais. Eu me lembro a primeira vez que eu visitei Cuba, e o taxista que me levava do aeroporto para o meu hotel, ele perguntou, de onde você é? Eu disse, do Brasil, e ele falou, nossa, o Brasil é um país muito violento, né? E eu dizia, mas por que? Não tem violência aqui? Ele falou, não como vocês, né? E depois, em todo táxi que eu entrava, eles diziam a mesma coisa, né? Era uma repetição interessante. Então, o Brasil, ele tem
digamos, uma imagem perante o mundo de um país muito violento. E nós sabemos que, infelizmente, essa violência estrutural existente no Brasil, ela é uma realidade, ela não é apenas uma impressão. Então, o tema da segurança pública, ele nos é muito querido, né? Cumpre perguntar como que a Constituição de 88 tratou esse problema. Ele aparece na Constituição, mas ele aparece de uma maneira muito tímida, muito tímida. A Constituição de 88, na verdade, quero dizer para vocês que tratou a segurança pública até de forma tosca. Por quê? Porque o capítulo sobre a segurança pública na Constituição de 88 reduz o problema da segurança pública a uma questão policial. Pior, reduz o problema da segurança pública apenas à criação estrutural das polícias brasileiras. O que, na verdade, simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A polícia é um dos órgãos, um dos instrumentos da segurança pública, mas ela não é a segurança pública. Então nós não podemos reduzir segurança pública à estrutura policial. A estrutura policial é uma espécie que está dentro do gênero segurança pública. Entende-se por segurança pública uma ciência, inclusive, não é, que é capaz de se valer de conhecimentos criminológicos para entender as causas do crime e da criminalização, compreender a dialética que está colocada, a dialética da violência que está colocada numa sociedade e propor medidas de política criminal que sejam eficientes para combater esse fenômeno. E vejo, quando eu falo combater, eu não estou falando combater através só do direito penal, da repressão estatal. Porque a violência ela pode ser combatida por diversos modos. Não apenas pelo direito penal, não apenas pela polícia. Não é? Sistemas de inteligência são sistemas de reengenharia da sociedade de modo a bloquear exatamente essas pontas soltas, de modo a bloquear os canais da violência. Nem sempre a forma de combater uma violência ou uma certa criminalidade é a criminalização. Muitas vezes não. Então, muitas vezes a iluminação pública, a saúde, a educação, a infraestrutura, o desmantelamento por outros meios de certas organizações criminosas, de certos nós, o bloqueio de certos canais que estão abertos para a prática de certas criminalidades, como, por exemplo, os crimes institucionais, a corrupção, os crimes praticados por servidores públicos, ou seja, segurança pública é algo muito mais amplo, é uma ciência onde nós tentamos estudar as causas do crime, as consequências da criminalização, identificar os canais da prática de certos crimes que nós queremos bloquear e fomentar políticas adequadas para esse combate. Por exemplo, nem sempre se criminalizou a droga. Nem sempre. No século XX, principalmente capitaneado por uma política norte-americana, o mundo passou a combater as drogas de uma maneira militarizada. Uma verdadeira política bélica. Hoje, nós sabemos que várias partes do mundo estão mudando essa política. Portugal, Canadá, alguns estados norte-americanos, Holanda, Uruguai, são todos países que estão modificando essa política bélica de combate às drogas e passando a administrá-la de uma maneira diferente. Às vezes com incorporação pelo Estado, com estatização, com controle da venda de drogas, ou seja, os países estão encontrando novas formas de lidar com esse fenômeno. E esse é um exemplo bastante interessante que nem tudo aquilo que é indesejado na sociedade precisa ser combatido com direito penal. Pode ser combatido de outras maneiras, inclusive com legalização. Não é?
se em determinado local estão acontecendo crimes contra mulheres, há que se identificar quais são os motivos que levam a essas práticas e tentar, então, bloquear para que este crime não venha a acontecer. Porque cá entre nós, a polícia, embora constitucionalmente ela deva agir para prevenir delitos, evidente, nem sempre ela consegue. Né? Nem sempre consegue. Pelo contrário, na maioria dos casos, infelizmente, até pela estrutura, nós somos um país de 200 milhões de habitantes, um país muito grande, com uma população gigantesca. A valorosa polícia brasileira, seja ela militar, civil ou federal, ela consegue descobrir por investigação e bloquear a prática de certos delitos, mas a maior parte dos delitos que acontecem no cotidiano simplesmente acontecem e a polícia fica sabendo depois. A polícia age a posteriori, não é? E não por culpa da polícia, mas pela própria situação que eu estou aqui mencionando para vocês, né, de total impossibilidade de prever delitos, ninguém tem bola de cristal. Mas nós não queremos aqui apenas um sistema que reprima aquilo que já aconteceu, porque a violência já está consumada, a situação já passou, então nós queremos aqui, evidentemente, um sistema que seja capaz de criar políticas públicas que eliminem a violência por antecipação. Países como o Canadá, países europeus, conseguiram, inclusive, bloquear a sua violência através dos instrumentais do estado de bem-estar social, do welfare state, por exemplo. Não é? Emprego, saúde, educação, altos níveis de vida, seguridade social, modelos que foram capazes de incluir grandes camadas populacionais num sistema de justiça distributiva e que conseguiram, com isso, não eliminar a violência, que isso seria uma idealização, mas diminuir a violência a níveis que nós podemos dizer aceitáveis, dentro de uma certa sociedade. Mas um país como o Brasil, que é um país, infelizmente, que desmantela todos os dias os seus instrumentais de seguridade social, que desmantela todos os dias o seu welfare state, né, aquilo que nós poderíamos chamar de um welfare state, os seus instrumentais de bem-estar social, que permite o aumento do desemprego, o aumento da fome, da miserabilização e das desigualdades sociais. É um país aí que tem fomentado, né, o aumento da violência, infelizmente. Segurança pública é tudo isso. Né? Segurança pública é tudo isso. Nós, brasileiros, costumamos elogiar demais os países europeus, o Canadá, a Austrália, e dizer, nossa, eles são exemplos, mas não olhamos para o que eles fizeram. Não é? O que eles fizeram para chegar lá? Eles não nasceram assim, não são países que surgiram assim. Foi uma construção, uma longa construção. E muitas vezes ficamos elogiando, mas não realizamos o passo a passo que eles realizaram para chegarem a ser países como são hoje. E segurança pública é exatamente isso. Segurança pública não é uma política imediatista. Segurança pública é uma medida, é uma política de longo prazo para as futuras gerações. Infelizmente, os nossos pais, os nossos avós não fizeram, porque acharam que era de longo prazo demais, e nós estamos sofrendo hoje os impactos disso. E talvez nós estejamos fazendo as mesmas coisas que os nossos pais. Né? Para citar aqui a famosa música escrita pelo Belchior e cantada pela Elis Regina, não é? Nós estamos, e também, por que não, o próprio Legião Urbana, né, nós estamos repetindo exatamente o que os nossos pais fizeram em matéria de construção de um futuro e que descambou em violência. Então vejam, segurança pública, que nos interessa aqui, é algo muito amplo. Vocês fizeram a disciplina de criminologia, não é? E, portanto, eu me dou por satisfeito com essa fala. A criminologia é uma das ciências que estão à disposição da segurança pública para a construção de políticas criminais, para diminuir a violência dentro de uma sociedade.
Tomara que o nosso futuro espere algo, nos possibilite algo melhor, mas não será espontâneo, nós precisamos agir agora. A Constituição brasileira, não. A Constituição brasileira simplesmente criou as polícias e só, em matéria de segurança pública. Depois vocês olham lá na Constituição, o artigo 144, incisos. Disso aqui, das polícias, né, que foram criadas na Constituição de 88, nos interessa, para a questão do inquérito policial, fazer uma diferenciação, que é a diferenciação entre a polícia de segurança, ou ostensiva, e a polícia judiciária. Vejam, existem muitas polícias que foram criadas na Constituição, mas nós queremos fazer essa separação. Nós temos um modelo no Brasil que é um modelo bipartido, né? Nós temos um modelo de polícia militar e de polícias civis. Civis a amplo senso. Vejam. Ou seja, nós temos uma polícia que é ostensiva, e ostensiva porque usa farda, né, um fardamento militar, ostenta a farda, ostenta o armamento, e nós temos uma polícia judiciária, que seria uma polícia de investigação. Então nós dizemos que a polícia ostensiva, polícia militar, todas as polícias militares, elas se estruturam como forças auxiliares e reserva do Exército. Por quê? Porque a estrutura delas é essa estrutura militarizada, ao modelo do Exército. Ao modelo do Exército. E que elas teriam um caráter preventivo contra perturbações da ordem jurídica, contra danos do patrimônio, ao patrimônio e à propriedade privada, bem como às pessoas. Interessante que a Constituição coloque o patrimônio e a propriedade antes das pessoas. Bom, qual seria a lógica disso? A lógica de que a sociedade soubesse, por ostensividade, que a polícia está presente num lugar. Às vezes eu passo ali na Praça 15, em outros pontos da cidade também, mas vamos pegar aqui, lá na Praça 15 eles colocam às vezes um camburão ali na Praça 15, ele fica com o giroflex ligado, não tem nenhum policial por perto, só está o carro com o giroflex ligado. Vejam, e a só presença daquele camburão com o giroflex ligado já é suficiente para dar uma certa segurança no sentido de sentimento, né? Um sentimento de segurança para a sociedade. Aquele que vê o camburão com o giroflex ligado fala, não, a polícia está por aqui, não é? Cresce que o cidadão, ele fica seguro, ele se sente seguro porque acredita que a polícia está presente, e que aquele sujeito que está mal intencionado, ele talvez deixasse de praticar um certo delito, porque a polícia pudesse estar por perto. Vejam, eu estou exagerando nas tintas, claro, mas é para que nós entendamos aí o que significa ostensividade, o que significa esse sentimento de presença da polícia na sociedade. Evidentemente, se a polícia militar ela visualiza um delito, ela deve agir, né, prender em flagrante delito, é sua função também, bloquear a prática do delito, não permitir que o crime seja consumado, não é? Encaminhar, conduzir o preso em flagrante delito para uma delegacia de polícia civil, mas ela mesma não tem aí funções de investigação. Pelo menos, não é que ela não tenha funções de investigação. A sua atividade preponderante não é investigativa. Ela investiga, por exemplo, nós temos um inquérito policial militar. Ela deve investigar os crimes praticados por militares, pelos membros da corporação. Mas ela não vai investigar crimes praticados, em geral, pela sociedade civil. Não é? Agora, quem tem essa função? Quem tem essa função é a polícia judiciária. É a polícia que tem por função e especialidade investigar. E essa polícia que investiga é a polícia que constrói isso que nós chamamos de inquérito policial. Essa função de polícia judiciária, de polícia investigativa, ela é dada pela Constituição brasileira
principalmente e preponderantemente as polícias civis, né, as polícias civis, que são polícias judiciárias estaduais, cada estado possui a sua, né, e a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União. Então, nós temos aqui essa divisão. A Polícia Civil, ela investigará e construirá o inquérito policial no caso dos crimes de competência da Justiça Estadual. E a Polícia Federal, ela investigará e construirá o inquérito policial federal nos casos dos crimes de competência da Justiça da União, da Justiça Federal. Perfeito? Aqui o que nós temos são atribuições investigativas por competências diferentes, competências em relação à polícia, ao judiciário estadual ou ao judiciário federal. Então, o que eu quero que vocês gravem aqui é essa diferença entre polícia investigativa ou judiciária e polícia de segurança ou ostensiva. A polícia ostensiva tem funções de investigação? Tem, mas as suas funções de investigação são residuais. A sua função primordial é a ostensividade. A polícia judiciária tem funções repressivas? Tem, mas as suas funções repressivas, elas são residuais. A sua função primordial é a investigação policial e a feitura do inquérito policial. Ok? Portanto, nós podemos dizer que, no processo penal, para o que nos interessa aqui, nós estamos estudando inquérito policial, a polícia mais importante é esta, a polícia judiciária, que é essa que tem a função de fazer o inquérito policial. E, gente, o que é um inquérito policial? Não é? Afinal de contas, primeira pergunta que todo mundo faz, né? O inquérito policial, ele é obrigatório? Ele é obrigatório? E eu já diria para vocês, não. O inquérito policial não é obrigatório. Não é obrigatório, professor? Não. Isso quer dizer que pode haver uma ação penal tramitando no Poder Judiciário sem que ela acompanhe ou que ela seja derivada de um inquérito policial? Sim, pode haver. E por quê? Porque o inquérito policial é um instrumento de investigação. Na verdade, ele é a formalização por escrito, formalização por escrito, dos atos de investigação que foram realizados pela polícia judiciária. A polícia judiciária investiga, faz aquele papel do detetive, né, do Sherlock Holmes, da descoberta das provas, e formaliza isso num caderno chamado inquérito policial. Não é? E este inquérito policial tem uma função. Falarei na sequência, a função de juntar as provas de autoria e de materialidade. Provas essas que colaborarão com o promotor de justiça, o Ministério Público, para o oferecimento de uma denúncia, ou o querelante para o oferecimento da queixa-crime na ação penal privada. Mas, se o Ministério Público ou o querelante já possuem as provas de autoria e de materialidade suficientes para o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, então para que nós faríamos um inquérito policial? Apenas para movimentar a máquina do Estado e gastar dinheiro público à toa? Não haveria essa necessidade. Para o oferecimento de uma denúncia, para o oferecimento de uma queixa-crime, ou seja, para o início de uma ação penal, há que se ter prova de autoria e prova de materialidade. Nós vamos aprofundar isso depois. Mas essas provas têm que estar presentes. O inquérito policial, ele tem a finalidade de pesquisar essas provas.
se essas provas são pré-constituídas, se elas já existem, se elas já estão na posse do autor da ação penal, o inquérito policial se torna totalmente prescindível, se torna obsoleto, torna-se algo desnecessário. Então, o inquérito policial, ele não é obrigatório, mas, vejam, na maior parte dos casos que vocês verão nas suas vidas, haverá um inquérito policial. Porque nem sempre essas provas que eu mencionei para vocês estão dadas, não é? Elas são de difícil descoberta. Então, 99% dos casos que vocês analisarão nas vidas de vocês, o inquérito policial estará lá presente, não é? Exatamente com essa função. Mas tenham em mente, se vocês tiverem essas provas, não precisa de inquérito policial. Portanto, o inquérito policial, ele não pertence à fase judicial propriamente dita do processo penal. O inquérito policial é um procedimento administrativo, pré-jurisdicional, pré-processual, que tem a finalidade de auxiliar na coleta das provas para que, então, durante a fase jurisdicional propriamente dita, nós possamos ter, enfim, uma boa atividade probatória. Perfeito? Dado isso, comecemos a falar a respeito do inquérito policial aqui no nosso roteiro. Eu trago aqui uma definição, primeiramente. Né? O inquérito policial, vejam, cada palavra aqui, ela diz muito. O inquérito policial é procedimento administrativo, que tem por finalidade apurar um fato delituoso, colhendo dados sobre a infração, sua autoria, sua materialidade, enfim, juntando as provas necessárias para que o titular da ação penal possa exercitá-lo. Aqui nós poderemos ter o Ministério Público ou o querelante. Então eu vou tentar aqui com vocês desdobrar essas palavras. Vamos tentar desdobrar essa definição para que nós entendamos o que ela significa. E a primeira questão é, nós dissemos aqui que o inquérito é um procedimento administrativo. E um procedimento administrativo finalístico. Bom, o que é um procedimento? Ora, um procedimento é uma sucessão de atos no tempo. Vejam, né? Sucessão de atos no tempo. Mas é uma sucessão de atos no tempo menos contraditório e ampla defesa. Que eu acho que foi a pergunta que Ana Carolina, eu acho que fez, né? Não lembro agora ao certo, mas eu acho que ela fez essa pergunta. Vejam, um procedimento, estrito sensu, não necessariamente precisa ter contraditório e ampla defesa. Aliás, essa é a grande diferenciação que Hélio Fadzalari faz entre processo e procedimento. Hélio Fadzalari nos diz, na vida, o ser humano cria procedimento para tudo. Para dirigir tem procedimento, para cozinhar tem procedimento, para caminhar tem procedimento, para sair de casa e ir à padaria da esquina tem procedimento, para tudo tem procedimento na vida. Proceder é uma sucessão de atos no tempo que nos ensina como nos comportar para facilitar a nossa vida, né? Facilitar a nossa vida. Mas alguns procedimentos serão dotados de contraditório e ampla defesa. E a esses procedimentos dotados de contraditório e ampla defesa, Hélio Fadzalari chama de processo. Então, o procedimento seria, a partir do pensamento desse autor, o gênero do qual o processo é a espécie. Vejam, o processo é a espécie. O processo é uma espécie de procedimento, mas um procedimento muito especial, porque é um procedimento dotado de contraditório e ampla defesa. Por enquanto, nós não estamos falando em processo, nós estamos falando apenas em procedimento. Então, o inquérito é uma sucessão de atos no tempo, sem sinal de menos,
contraditório e ampla defesa. Ele é administrativo. E por quê? Porque aqui não há exercício da jurisdição. Ah, professor, mas o senhor disse agora há pouco que no inquérito policial o juiz atua. E que, inclusive, o pacote anticrime estabeleceu a figura do juiz das garantias, que deve atuar no inquérito policial. Mas, como eu disse para vocês, este juiz, seja o juiz das garantias, seja o juiz atual do inquérito policial, ele apenas faz controle de legalidade dos atos praticados no inquérito policial. Inquérito policial esse que é realizado pela polícia, em colaboração com o Ministério Público. O fato de haver um juiz presente no inquérito policial não o torna um ato jurisdicional, porque os atos jurisdicionais eles possuem outra característica. Eles possuem a característica que nós mencionamos anteriormente, contraditório e ampla defesa. Então, por mais que um juiz esteja presente, este ato, o inquérito policial, não é um produto da jurisdição. Ele não é um produto da jurisdição. Ele é um produto da polícia. Ele é um produto administrativo. Ao final dele não haverá uma sentença, não haverá uma decisão jurisdicional. Tá? Sigamos adiante. Cuja finalidade, procedimento administrativo finalístico, cuja finalidade é juntar provas, colecionar provas, permitindo a formação da opinião do delito, do titular do direito de ação. Dar embasamento probatório para que a ação tenha justa causa. Justa causa é uma terminologia que nós veremos aqui muito no processo penal. Porque nós chamamos de justa causa aquilo que no processo civil se chama interesse de agir, né? Que é uma das condições da ação. Nós dizemos em processo penal que justa causa é quando estão presentes elementos probatórios mínimos a embasar a abertura de uma ação penal contra um sujeito que está em estado de inocência. Perfeito? Então, essa é a finalidade desse procedimento administrativo, desse procedimento feito pela polícia. Juntar provas para garantir um conjunto mínimo probatório para que uma pessoa possa sofrer os impactos de uma ação penal. Só a ação penal por si já é um sofrimento. Já é uma, entre aspas, pena para o sujeito. Grande pena. Nós não poderíamos admitir que tramitasse aí uma ação penal contra uma pessoa sem um mínimo de conjunto probatório. E essa é a função do inquérito policial. Bom, vai ficar mais claro ainda para vocês agora com algumas questões que nós vamos trazer de características do inquérito. Vejam, eu disse que o inquérito é um procedimento e que um procedimento é uma sucessão de atos no tempo. Perfeito. Mas que sucessão de atos no tempo é essa? Como seria isso? E aí entra a primeira característica do inquérito policial. O inquérito policial é informal. O que significa informalidade do inquérito policial? Para entender o que é informalidade, nós temos que fazer a comparação com o devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é uma definição de um procedimento rigoroso, de contraditório e ampla defesa, onde no procedimento existe uma ordem dos trabalhos, uma ordem rigorosa que deve ser obedecida. Então, falemos grosso modo. Processo penal, o procedimento ordinário, por exemplo, na ação penal. Então, o Ministério Público tem que oferecer uma denúncia. Essa denúncia vai ao juiz. O juiz faz o juízo de admissibilidade dessa denúncia, considera se ele deve receber ou rejeitar a denúncia. Recebendo a denúncia, o juiz determina a citação do réu.
Vejam, este sujeito apresentará uma defesa prévia, uma resposta preliminar. Após a resposta preliminar, o procedimento voltará ao juiz para que, então, ele faça a análise se é o caso de uma absolvição sumária, por exemplo, ou não, ou de uma rejeição da denúncia numa segunda oportunidade. Entendendo que não é o caso de uma absolvição sumária ou de uma rejeição da denúncia, então ele marca uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá primeiramente ouvir a vítima, o ofendido. Depois da oitiva da vítima ou do ofendido, ele deverá ouvir as testemunhas. Ouvidas as testemunhas, ele deverá interrogar o acusado, que terá a oportunidade de se defender. Após o interrogatório do acusado, será oferecida alegações finais orais pelo Ministério Público. Depois de oferecidas as alegações finais orais pelo Ministério Público, o defensor fará suas alegações finais orais. E, ao final, o juiz proferirá uma sentença, da qual caberá o recurso previsto no Código de Processo Penal. Vejam, eu tracei aqui, grosso modo, e de forma muito rápida, o procedimento ordinário. Isto é um devido processo legal. Este procedimento ele deve ser observado rigorosamente. Não pode haver aí modificação desse procedimento. Ele é estabelecido em lei. O juiz não pode fazer alterações de ordem procedimental. Não, primeiro vamos ouvir as testemunhas de defesa, depois a gente ouve as de acusação. Aconteceria aí o que nós chamamos de uma inversão tumultuária do processo. Inversão tumultuária que causaria uma violação do devido processo legal, que é um princípio constitucional. E, portanto, uma violação tão grave que, ao afetar o devido processo legal, pode levar à nulidade do processo. Exatamente por ferir um dispositivo constitucional que é considerado um direito fundamental. Então, o juiz ele tem que seguir esse procedimento de uma maneira rigorosa. Ele deve velar por essa procedimentalidade, pelo rigor formal dessa procedimentalidade. E no inquérito policial? Bom, dissemos aqui, o inquérito policial é informal. Portanto, se é informal, significa dizer que não há este rigor na sucessão dos atos. O inquérito policial é uma sucessão de atos investigativos, mas o delegado não é obrigado a seguir nenhuma ordem pré-estabelecida pela lei. O que a lei faz é lhe conceder alguns instrumentais, algumas indicações. Olha, tem que colher provas de autoria, tem que colher provas de materialidade. Agora, a ordem que o delegado utilizará para recolher essas provas vai da estratégia investigativa que ele traça. Não é? Ele pode achar interessante primeiro buscar certas testemunhas, ou buscar primeiro certas provas materiais, ou vice-versa. Aí é uma questão de inteligência investigativa. Aí é uma questão de opções que o delegado faz. Portanto, não existe uma forma pré-estabelecida na ordem dos trabalhos. Primeira característica. Segunda característica, inquisitoriedade. Voltamos a essa questão. Ela aparece sempre. Não é? Ela sempre está aparecendo. Como eu disse ali para a nossa colega, o inquérito policial veja, já fala no nome, inquérito, de inquisição, de inquisitoriedade. E falar que é inquisitório significa dizer que não há contraditório nem ampla defesa. Porque, meus caros, gostemos ou não, o inquérito policial não foi feito para produzir provas de inocência. O inquérito policial foi feito para fazer provas de culpabilidade. Vejam, não é? É por isso que hoje, inclusive, nós fazemos o debate a respeito da investigação defensiva no Brasil,
que já está estabelecida em resolução do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vejam, a possibilidade de o investigado produzir um inquérito de defesa, paralelo ao inquérito policial, este com a finalidade de juntar provas de sua inocência, para contrapor o inquérito policial, para contrapor. Um instrumento a mais na defesa dos interesses dos investigados. Um instrumento a mais que tem aí uma perversidade, não é? Qual a perversidade? A perversidade de ser caro, porque ele é privado, porque ele é pago. Para você contratar hoje a atividade de detetives particulares ou de escritórios de advocacia especializados em fazer investigações defensivas, muitas vezes você vai pagar mais caro do que a própria ação penal, né? O trabalho da advocacia, do advogado que vai trabalhar na ação penal. Então, cria essa perversidade de que aquele que pode pagar poderia produzir uma investigação defensiva para contrapor aquilo que foi juntado pela polícia e pelo Ministério Público no inquérito policial. Aquele que não pode pagar uma investigação defensiva acaba ficando à mercê daquilo que foi juntado no inquérito policial. Bom, é uma distorção revelada pela situação econômica do público que é atingido pelo processo penal. Nós sabemos aí que 99% da clientela do sistema penal são pobres e desfavorecidos. Tá? Então, infelizmente, a investigação defensiva, ela é um instrumental fantástico, deve ser utilizado, é um instrumento para que o investigado se defenda, junte provas por antecipação, mas, infelizmente, ela não será utilizada de maneira ampla por aqueles que são capturados pelo sistema penal, né? Muito pelo contrário. Então, inquisitório, sem contraditório, sem ampla defesa. E é por isso que nós dizemos que no inquérito policial, o investigado não é sujeito de direitos. Ele é objeto da investigação. Isso significa dizer que o investigado pode fazer pedidos de produção probatória ao delegado? Pode. O seu advogado pode juntar lá uma petição pedindo que uma certa prova seja produzida, que uma testemunha seja ouvida, mas o delegado pode simplesmente ignorar. Ele pode ignorar, porque ele não está sujeito aos pedidos realizados pelo investigado. O investigado, repito, não é sujeito de direito, é objeto da investigação. Daí a distorção acusatória de todo inquérito policial. E é por isso que eu disse, inquérito não foi feito para provar a inocência de ninguém. Inquérito foi feito para provar a culpabilidade. Prova a inocência quando não é capaz de produzir prova alguma. Mas a sua finalidade é essa, tá? Professor, pois tem não. como o investigado pedir, tipo, o delegado não acatou, era um pedido de alguma coisa que era tanto legal quanto não abusiva. Tem como ele pedir, tipo, para o juiz da fase policial para ser acatado? Claro, sempre há essa possibilidade. Mas é um pedido não vinculativo. Não vinculativo. Não é? Poderá o juiz considerar? Claro que poderá. De repente, ele pede para o juiz fala, não, eu acho interessante. Mas quando o juiz determina que a diligência seja feita, já não é mais algo pertencente ao investigado, mas ao próprio juiz. Aí é o juiz que está determinando. Então, é um ato de prova produzido pelo juiz, o que também não é bacana. Não é bacana por quê? Porque nós falamos exatamente isso. Nós queremos construir no Brasil um processo penal onde o juiz ele não produz a prova. Não é? Exatamente porque o juiz fica contaminado com a prova. Então, o interessante é exatamente que o juiz não fizesse isso. Em termos garantistas, pelo menos. Não é? Quanto mais o juiz estiver imiscuído na produção probatória, mais inquisitorial será o processo penal. Então, concordo contigo. Pode fazê-lo? Pode. O juiz pode determinar?
O juiz pode praticamente tudo nesse modelo que nós temos hoje de processo penal, mas não há vinculação. E aí, de modo que, se o delegado desconsidera o pedido ou indefere, se o juiz desconsidera ou indefere, não há possibilidade de recurso para solicitar que a diligência seja realizada, porque não é, evidentemente, um ato de defesa, um ato de contraditório. Coisa que na ação penal seria diferente, porque afinal de contas, se você pediu uma prova e o juiz se negou a produzir uma prova, e essa prova é importante, cabe habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito, você pode alegar uma nulidade, você tem instrumentais para lutar pela produção dessa prova. No inquérito policial, você não tem esses instrumentais. Obrigada. Nada. Outra característica do inquérito policial é a sua sigilosidade. E aqui nessa questão eu vou fazer um parêntese, né? Porque nós geralmente falamos assim, sigilosidade do inquérito. Não, não é isso. O inquérito policial jamais é sigiloso. Por quê? Porque nós temos que fazer uma diferenciação aqui. E é uma diferenciação que está colocada lá no artigo 20 do Código de Processo Penal e também na Lei 8.906 de 94, que é a lei que regulamenta a atividade profissional dos advogados. O que é sigilosa é a investigação. Claro, eu sou obrigado a concordar. É da natureza de uma investigação policial que ela lance mão de sigilo. Óbvio. Se o delegado fosse obrigado a comunicar ao investigado ou ao seu advogado que ele vai realizar uma diligência, não haveria qualquer possibilidade de chegar ao bom termo de um inquérito policial. Não, senhor investigado, nós vamos amanhã à sua casa fazer uma busca e apreensão para procurar a arma do crime, tá? O senhor quer contrapor alguma coisa a isso? A arma do crime não existiria jamais, não é? Então vejam, é da natureza da atividade policial o sigilo. Quanto mais sigiloso, melhor. Quanto mais sigiloso, mais eficiente é um inquérito policial. Então, o delegado, ele não deve jamais abrir, revelar qualquer ato de investigação que esteja por ser realizado, porque isso faz parte da sua estratégia de investigação. Mas, uma vez que a diligência foi realizada, uma vez que o ato investigativo foi realizado pela lei brasileira, ele obrigatoriamente deve ser documentado, ele deve ser formalizado, ele deve ser baixado a termo e anexado nos autos de inquérito policial. Este inquérito policial não é sigiloso. Não pode ser oposta a sigilosidade do inquérito policial ao investigado, ao seu defensor, porque aí nós estaríamos falando de um tipo de inquérito policial ditatorial. Não. O investigado pode sim, se ele quiser ir todo dia na delegacia e pedir para dar uma olhada no seu inquérito policial com o seu advogado, ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Por quê? Porque o inquérito policial documenta os atos investigativos que já foram realizados. Foi feita uma busca e apreensão? Pois bem, terminada a busca e apreensão, tem que lavrar o relatório da busca e apreensão, tem que juntar nos autos de inquérito. O investigado e o seu advogado têm acesso a isso? Devem ter. Foi ouvida uma testemunha. Hoje, terminou a oitiva da testemunha, deve baixar a termo tudo isso, tem que juntar nos autos? Tem que juntar nos autos. Ah, foi feito por gravação. Então a gravação tem que ser disponibilizada para o investigado e para o seu advogado. E eles podem acompanhar, passo a passo, tudo o que acontece no inquérito.
Mas, como eu disse, não há obrigatoriedade para o delegado de revelar a investigação, mas o inquérito não. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem até súmula vinculante a respeito disso, né? Aquilo que foi documentado no inquérito policial deve ser fornecido imediatamente ao investigado e ao seu defensor, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório no sistema judicial brasileiro. Perfeito? E aqui eu já até adiantei, né? Acabei adiantando para vocês uma da última característica aqui do nosso inquérito policial, que é a documentalidade. Bom, inquérito policial, então, no final das contas, não é a investigação. Isso vai ficando mais claro para a gente agora. Inquérito policial é um caderno. É um autuado de documentos que formalizam, que documentam investigações realizadas pela polícia. Diligências realizadas pela polícia. Nós vamos falar aqui das diligências. O que é uma diligência? Diligência é todo ato investigativo realizado pela polícia. A coleta de uma prova material. Olha, o delegado, quando ele toma conhecimento da prática de um delito, ele começa a investigação imediatamente, não é? Colher ali o corpo de delito, colher as provas materiais do crime, colher vestígios, os vestígios materiais, ouvir testemunhas, ouvir o ofendido. Ou seja, o delegado ele vai realizar uma série de procedimentos ali para tentar elucidar o fato criminoso, evidentemente, né? E tudo deve ser reduzido a termo. Realizou qualquer diligência, reduz a termo. Ouviu uma testemunha, reduz a termo. Colheu uma prova material, reduz a termo. Até porque, meus caros, agora, com o pacote anticrime, nós falaremos isso daí mais adiante, tá? Nós temos a cadeia de custódia, né? Vocês ouvirão falar muito de cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, ela é um conjunto de procedimentos que foram estabelecidos agora no Código de Processo Penal, pelo pacote anticrime, para garantir a lisura da coleta de provas, a lisura das provas materiais que são juntadas aos autos. Por quê? Porque isso foi feito de uma maneira muito amadora no Brasil, na sua história. Então, o delegado comparece até o local, a perícia, a polícia técnica, e recolhe uma prova que ali ficou no local do crime. Sangue, balas, o revólver, copos quebrados, digitais, outros elementos materiais, outros elementos de prova que ficaram na cena do crime. Muitas vezes, quando a polícia chegava ao local, aqueles vestígios já haviam até desaparecido porque o local não foi isolado previamente. Então, para que esses vestígios materiais eles possam servir de prova dentro do processo penal, é necessário que se garantam procedimentos de lisura, ou seja, procedimentos de isolamento dessas provas e de coleta cientificamente correta dessas provas, de modo que essas provas possam revelar algo objetivamente considerado. Se não houve o isolamento correto, se a cadeia de custódia não foi obedecida, se não foram seguidos procedimentos de lisura de coleta da prova, ora, aquilo que foi coletado pode estar induzindo em erro as personagens do processo. Não é? Não foi utilizado luva para recolher a arma do crime, a arma passou de mão em mão. Meu Deus, como é que nós podemos falar que as digitais presentes numa arma dessa maneira podem ter lisura para provar a autoria de um delito? Como? Como? Vejam. Então, a cadeia de custódia, repito, é o estabelecimento de procedimentos racionais, é o estabelecimento de procedimentos científicos para garantir que
a prova seja bem coletada, não é? E tudo isso tem que ser documentado, cada passo a passo. Tudo que foi feito. A documentação de cada um desses episódios é fundamental. E por quê? Porque toda prova, isso eu já estou tendo que adiantar algumas questões aqui de teoria das provas, né? Mas faz parte. Na teoria das provas, nós dizemos que existem provas objetivas e provas subjetivas. Provas objetivas seriam aquelas provas que se consubstanciam em coisas. Então, por exemplo, o revólver, a faca, o cadáver, o vestígio de sangue ao chão. Tudo isso seriam provas objetivas. Provas subjetivas seriam aquelas que dependem de um testemunho. Não é? Por exemplo, a testemunha, o reconhecimento, a acariação, seriam provas subjetivas. Mas eu particularmente faço uma crítica a essa divisão. Porque no final das contas, todas as provas são subjetivas. E por quê? Porque todas as provas dependem de interpretação humana. É por isso que eu, a partir dessa constatação, aboli, na minha prática, a palavra prova. A prova não existe. O que existem são evidências. O que existe são evidências. Evidências. Elementos. Elementos que precisam ser interpretados. A testemunha, ela não fala a verdade. Ela fala o que ela pensa que deve ser o que ela viu. O que ela tem como percepção aquilo que ela viu. No reconhecimento, a mesma coisa. A pessoa diz aquilo que ela crê ser a verdade. A testemunha diz o que crê ter visto. Num exame de corpo de delito, o médico, ele traduz em termos técnicos, científicos, aquilo que ele viu no cadáver. É a verdade? Não necessariamente. É uma interpretação. De modo que outro perito, outro médico que analisasse o cadáver poderia chegar a conclusões diferentes. E isso acontece todos os dias. E não apenas na análise de um cadáver. Todas as perícias são assim. Peritos discordam sobre impressões digitais, peritos discordam sobre interpretação da cena do crime, o sangue esguichado na parede, as marcas deixadas na cena do crime, os copos quebrados, a montagem da cena criminosa. Dois peritos especialistas em recomposição, em reconstrução da cena do crime, podem discordar. Por quê? Porque eles chegam a interpretações diferentes. Ou seja, mesmo aquilo que nós consideramos provas objetivas demandam de interpretação. Se as provas demandam interpretação, no final das contas, todas elas são sempre subjetivas. Se são subjetivas, elas nos dão uma direção. A palavra prova é muito forte, gente. A palavra prova, ela é pesada. Ela tem essa característica quase metafísica daquilo que demonstra, daquilo que não deixa dúvida. Isso está provado, não tem dúvida. Está demonstrado. Não. Hoje nós não temos mais essa ilusão. Nada prova nada. Nada prova nada. Porque demanda uma certa interpretação. Porque no mundo do humano, no mundo da linguagem, nós atribuímos sentido às coisas. O sentido das coisas é uma atribuição de linguagem. E, portanto, uma coisa não carrega a verdade em si. A verdade é uma construção social que nós realizamos sobre uma coisa. Então, demanda interpretação. Então, o que eu particularmente vejo é que nós temos aí evidências. Essas evidências têm que ser coletadas, têm que ser isoladas, serão submetidas à perícia, à interpretação e serão documentadas. De modo, por exemplo, que o médico legista, ao avaliar um cadáver, ele produz um laudo pericial. Este laudo pericial é o documento de que ele se vale
para registrar historicamente o que ele observou e o que ele interpretou. Como eu disse, outro perito poderia discordar e dizer: vejo a mesma coisa que você vê, mas interpreto de maneira diferente. E chego a conclusões também diferentes, e, portanto, aqui está a minha conclusão. Eu mesmo, na minha atividade profissional como advogado, principalmente no tribunal do júri, dezenas de vezes, né, quase dezenas, talvez aí em todo o tribunal do júri que a gente atue, é muito comum que você perceba contradições nos laudos periciais. Contradições, e olha que nós não somos técnicos, né? Mas analisando o caso e fazendo o entrecruzamento dos dados, o entrecruzamento das evidências, muitas vezes você chega a perceber certas falhas interpretativas nos laudos periciais. E você levanta isso para os jurados, levanta isso para o juiz togado, tenta demonstrar que há falhas de interpretação nesses laudos periciais, tenta demonstrar ali que haveria possibilidade de outras interpretações sobre aquela mesma evidência. Portanto, é muito importante a documentação, pelo simples fato que não dá para grampear a prova material nos autos. Não dá para recolher o cadáver na rua e grampeá-lo dentro do processo. Não seria conveniente. Então, este cadáver eu levo até o IML, levo até o IGP, realizo uma interpretação sobre ele, junto aos autos o documento desta interpretação e dou o encaminhamento natural que nós, em sociedade, damos aos nossos mortos. Veja, né? Seria muito bom que eles pudessem ficar ali conservados até o final do processo para que nós pudéssemos reanalisá-los. Mas isso é inviável na sociedade, é inviável culturalmente, é inviável pelas crenças de todos nós, então nós fazemos isso. As provas se perdem, não é? Vejam vocês, certa vez eu atuei num caso onde o rapaz foi preso com uma pequena porção de crack, não é? E o laudo pericial que foi realizado, o laudo pericial toxicológico, para verificação se era crack realmente aquelas pedrinhas, né? Ele foi um laudo muito mal feito, um laudo nulo. Um laudo nulo por falta de formalidades legais na sua confecção. Só que as pedrinhas de crack utilizadas na realização da perícia foram todas consumidas, né, na perícia. De modo que a perícia não podia ser refeita. Então o meu trabalho foi anular o laudo pericial, demonstrar ao juiz que aquele laudo positivo para cocaína, para benzoilmetilecognina, não poderia ser utilizado como prova para a condenação do acusado, por presença de nulidade insanável no laudo, e que, em tendo sido utilizada toda a droga na realização daquela perícia mal feita, nós não tínhamos mais prova para analisar. E então, caberia ao magistrado o único caminho de absolver o acusado por falta de provas. Artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, o princípio do indúbio pro réu. Exatamente por essa característica que nós estamos falando. Se fala muito da oralidade processual. Vejam, eu considero que a oralidade não é algo interessante em matéria de processo penal, né? Os debates são orais, mas eles devem ser sempre documentados. Sempre. E por quê? Porque nós estamos lidando com liberdade. Nós estamos lidando com algo muito importante na vida das pessoas, direitos fundamentais. E o processo penal ele deve ser formal ao máximo. Ele deve ser documentado ao máximo. Ele deve garantir a memória ao máximo de todos os atos procedimentais. Antigamente, por exemplo, não se gravava o debate no tribunal do júri. Hoje, a tecnologia nos garante, né? Se fazia taquigrafia antigamente, por um longo tempo não se fez nada. Hoje nós temos facilmente a gravação. Né?
Facilmente você grava os debates no tribunal do júri e garante com isso uma documentalidade. Portanto, o documento ele não é só apenas o papel, a transcrição, mas as gravações também, que garantem essa documentalidade, garantem que nós possamos voltar àquilo que foi dito, voltar àquilo que foi construído em matéria de processo para recuperar os elementos e reinterpretá-los novamente na busca de uma evidência. Bom, eu mencionei para vocês ali, não é, que o inquérito policial ele não era obrigatório, inclusive, né? Quando eu comecei a falar a respeito dele, eu disse, olha, o inquérito policial pode ser dispensado se as provas de materialidade e de autoria já estão pré-constituídas. E, inclusive, a Lei 9.099 de 1995, ela dispensa por uma outra motivação. A Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ela considerou que era economicamente inviável manter a instituição do inquérito policial nas infrações de menor potencial ofensivo. E por quê? Porque a Lei 9.099 de 95, ela mitigou o princípio da obrigatoriedade e o princípio da indisponibilidade no processo penal brasileiro. Essa foi a primeira lei que no Brasil mitigou esses princípios. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito disso para vocês, né? Esses princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade foram muito mitigados no Brasil, depois pela Lei 12.850, de 2013, por exemplo, que estabeleceu as delações premiadas, colaborações premiadas, que inclusive o delegado de polícia pode fazê-lo, né? O delegado de polícia está autorizado a fixar delações premiadas. Eu até gostaria de compartilhar com vocês aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, julgou constitucional recentemente. Vou colocar aqui no chat. O Supremo Tribunal Federal recentemente considerou constitucional que o delegado de polícia possa firmar acordos de colaboração premiada com o investigado sem que isso passe pelo Ministério Público, nos casos ali previstos na Lei 12.850. Vou retornar aqui para o meu roteiro, né? Portanto, a obrigatoriedade, agora, pelo pacote anticrime também, a criação do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal também foi uma nova mitigação dos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. Mas esses princípios, eles estão colocados como regra no nosso ordenamento jurídico, tá? Como regra. Mas quando se cria o juizado especial criminal, se diz que economicamente não seria viável que nós realizássemos um inquérito policial num crime anão, num crime, né, eu utilizo essa terminologia que foi muito utilizada durante anos pela doutrina, para se referir aí às contravenções penais, né? Ou seja, para aqueles delitos de menor potencial ofensivo. Exatamente por quê? Porque o espírito da Lei 9.099 de 95 é tentar resolver este conflito de menor potencial ofensivo sem o recurso à ação penal. Sem o recurso à ação penal. Sem chegar a tramitar um processo contra aquele sujeito. Tentar resolver por meios alternativos, por formas compositivas do conflito. Vejam. Então, nesse caso, criou-se, né, a figura do termo circunstanciado. O que é o termo circunstanciado? O termo circunstanciado, ele se aparenta muito mais a uma espécie de boletim de ocorrências, né? O boletim de ocorrências que é feito pela Polícia Militar, por exemplo, quando comparece a uma casa porque ela foi furtada e ele foi acionado. O boletim de ocorrência, ele não é uma figura, formal do inquérito policial. Não é. Ele é apenas uma formalização administrativa
da Polícia Militar, feita pela Polícia Militar, do comparecimento a uma certa localidade para verificação de um possível crime. O termo circunstanciado, ele se aparenta a um boletim de ocorrência. Imaginem vocês que, em a polícia surpreendendo o autor de uma infração de menor potencial ofensivo, ela não pode prendê-lo, ela não deve prendê-lo. Não deve fazer prisão em flagrante delito porque se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, desde que o sujeito aceite assinar o termo circunstanciado, essa espécie de boletim de ocorrência, assumindo o compromisso de comparecer em juízo para uma audiência preliminar com o Ministério Público, com o ofendido, para verificação da possibilidade de uma transação penal, ou de até mesmo uma desistência por parte do ofendido, ou até mesmo a possibilidade de uma composição civil dos danos. Então, por se tratar de um método compositivo, por se tratar de um modelo de plea bargaining, não é? Alguns chamam de plea bargain, mas também é correto falar em plea bargaining, né? Por estarem presentes aí elementos de plea bargaining, nós não realizaremos o inquérito policial. Nós apenas realizaremos um termo circunstanciado, que geralmente é uma folha de papel, onde os policiais que surpreenderam o fato narram de forma resumida o que viram, o que aconteceu, elencam as testemunhas presentes, ouvem rapidamente a vítima e o autor da infração e já encaminham a audiência preliminar perante o Poder Judiciário para que então o Ministério Público verifique se é caso de propor uma composição do dano civil com arquivamento depois deste termo circunstanciado, ou se é o caso de oferecer uma transação penal, né, para o sujeito, para que ele cumpra certos requisitos e também seja arquivado esse termo circunstanciado sem a necessidade de instauração de uma ação penal formalmente falando. Tá? Então, nas infrações de menor potencial ofensivo, nós temos aqui 2 artigos importantes para o conhecimento. O artigo 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Tá? Essas são as infrações penais de menor potencial ofensivo. Nesses casos, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários, se houver aí, né, essa necessidade. E, portanto, não se faz um inquérito policial, se encaminha diretamente ao juizado para que, então, nós possamos aí resolver o conflito por meios alternativos à utilização do processo penal. E, portanto, nós não teremos um inquérito policial. Pessoal, de conteúdo, eu vou parar por aqui hoje, tá? Hoje foi uma apresentação do inquérito policial, do juiz das garantias, né? Apresentamos o juiz das garantias para vocês, apresentamos a segurança pública e apresentamos algumas características do inquérito policial, tá? Mas eu não vou entrar nos aspectos mais técnicos de procedimentalização do inquérito policial, que aí ficariam para a próxima aula. E aí eu terminaria por aqui com vocês, eu já fico satisfeito com o andamento do conteúdo por hoje. Então eu pergunto a vocês se haveria alguma pergunta, algum questionamento específico a respeito disso que nós falamos hoje. Professor. Pois não? Quem fala? É o Rafael Campos. Ok, Rafael, pois não. No caso, não seria sobre o conteúdo, é porque o meu computador deu uns probleminhas aqui, eu perdi uns pedaços da aula. Perfeito. Quando que ela vai estar disponível, a gravação? Ainda esta semana, tá, Rafael? Ah, não, perfeito, perfeito.
Não, era só isso mesmo. Obrigado. Tranquilo, tranquilo. Professor? Pois não. Michele? Isso. Ok. Eu entendi tudo que o senhor explicou. Eu só fiquei em dúvida, assim, como eu poderia explicar de uma forma mais objetiva a diferença entre o ser formal ou não, né, ou a formalidade, formalismo, e a documentalidade. Documentalidade é a necessidade de tudo ser baixado a termo, tudo documentado, tudo tem que ser transcrito em palavras, em papel. Não é? Em papel, que eu digo, né, você entendeu, né? Hoje é possível fazer um inquérito policial digital, né, um processo eletrônico. Seria possível, sem problema nenhum. Mas tudo tem que ser documentado. Não é? Imaginem você, nós não podemos admitir que nenhuma diligência seja realizada e que fique de boca. Não, foi feita uma diligência, mas nós não fizemos nenhum documento respectivo. Não. Se não foi feito um documento respectivo, essa diligência não existiu. Ela não pode ser utilizada como prova. Isso é documentalidade, é documento. Nós trabalhamos com documentos. Aquilo que está aquilo que não está nos autos, não está no mundo. E para que esteja nos autos, tem que estar documentado. Informalidade é ordem dos fatores. Não é? Olha, o procedimento é informal. Então eu posso primeiro ouvir uma testemunha e depois realizar uma diligência de busca e apreensão. Depois eu posso realizar uma perícia, ou eu posso inverter tudo isso? Posso fazer essas inversões. Não haverá aí o que nós chamamos de inversão tumultuária, que seria a não obediência dos procedimentos na ordem em que eles foram construídos. Então, Michele, são coisas bem diferentes. Informalidade, você não precisa obedecer nenhuma sequência natural dos atos. Documentalidade, tudo que foi feito precisa ser documentado, precisa ser baixado a termo. Tá? Como eu disse para vocês aí, até uma gravação de uma audiência é considerado um documento para fins processuais, né? Sem problema. Então, o fato da necessidade de documentar não se confunde com a formalidade. Não. Né? Veja, e inclusive, Michele, vamos ser um pouco mais precisos aí, né? Isso não é uma autorização para que o delegado cometa atos de ilegalidade. Veja, por exemplo, a realização do auto de prisão em flagrante delito. O Código de Processo Penal, ele estabelece procedimentos muito formais para a realização de um auto de prisão em flagrante delito. E naquele ato específico, o delegado precisa ser extremamente formalista. E por quê? Porque qualquer deslize vai gerar nulidade do auto de prisão em flagrante delito. E a nulidade do auto leva à liberdade daquele sujeito que foi preso em flagrante delito. Relaxamento da prisão ilegal. Então o delegado tem que ser muito formal na realização deste ato, porque o Código de Processo Penal exige. A informalidade do inquérito não significa que o delegado faz de qualquer jeito. Significa apenas a ordem da investigação é algo subjetivo. É isso. Eu posso usar a melhor estratégia, criar uma estratégia investigativa na minha cabeça. Mas, realizado, eu tenho que obedecer às formas legais que foram estabelecidas pelo CPP e documentar da maneira correta. Pena de nulidade, inclusive de inviabilização da prova, não é? Veja, uma busca e apreensão que não obedeceu aos requisitos legais, ela será uma busca e apreensão que, embora documentada nos autos, ela será contestada pelo investigado, pelo seu advogado, que vai dizer, tá nula, não foi obedecido o procedimento formal, ela foi feita contra os dispositivos constitucionais, portanto ela não pode ser usada no processo, é prova ilícita, e prova ilícita tem que ser desentranhada dos autos. Então não vamos confundir aqui a informalidade com um salvo-conduto para que o delegado faça o que queira dentro do inquérito. Não, a informalidade é apenas liberdade investigativa. Mas, em matéria de documentação do inquérito, o inquérito acaba sendo formal nesse sentido. Obrigada, professor. Imagino. Mais alguma pergunta? Parece que não.
Então, eu agradeço a presença de vocês. Como eu disse aqui para o colega anteriormente, ainda esta semana essa aula estará disponibilizada, né? E aí vocês podem, inclusive, reassisti-la se quiserem para buscar aí algum elemento que tenha passado, né? O Rafael, ele nos disse, inclusive, que perdeu a conexão, ele pode retornar à aula à vontade quantas vezes for necessário. Muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigada pela aula, professor. Tchau. Obrigado, Tchau. professor. Boa semana. Até o próximo. Para vocês também. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida sobre o artigo. Pois não, Amanda? Então, eu baixei aqui os textos e tudo mais, vou imprimir, vou ler, tudo mais, fazer a pesquisa, né? E eu tenho muita dificuldade em fazer o resumo do artigo, eu não sei como é que faz. O resumo do artigo, Amanda, ele tem normas da BNT que são bem formais aí na sua construção, tá? É a NBR 6028 da ABNT que estabelece o modelo. Se você me mandar um e-mail, eu te mando um modelinho para facilitar a tua vida. Ai, perfeito, beleza. É que eu fico na dúvida do que tem que ter no resumo, sabe? Eu não sei. Para você não ter que ler a NBR, ter que entender, interpretá-la, eu te mando um modelo. E aí você vai construindo conforme o modelo, tá? Tá bom, beleza. Obrigada, prof. Nada, imagina que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.